Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estava aqui pensando e agora vamos conversar um pouco sobre a obra de Gilberto Freire chamada Casa Grande e Senzala. Eu dizia, quando terminei o livro e o reli, o seguinte: desculpem o que há de imodesto na declaração. Este livro vai ser considerado ou de um idiota ou de um gênio. Como eu vejo hoje a coisa, creio que estava mais próximo da segunda categoria que da primeira. Mas não estou afirmando que estou inteiramente na segunda categoria, sabe? E que estou inteiramente fora da primeira. Sabe? Penso que realmente o livro tem mais valor do que desvalia, que tinha que ser publicado, que é original, que é pioneiro, que é uma antecipação, não somente com relação a livros brasileiros, mas a livros em toda a parte do mundo. Disse qualquer tipo quando o livro apareceu: nasce obra clássica. E quando ele aparece em qualquer dessas línguas estrangeiras a que eu me referi, que tem aparecido, é recebido como um livro inteiramente novo, revolucionário, renovador. A publicação do livro Casa Grande e Senzala em 1933 por Gilberto Freire iniciou no Brasil uma nova forma, uma nova abordagem da própria cultura brasileira. Quando Gilberto Freire publicou, no ano de 1933, esse seu livro, ele não só marcou a história do pensamento brasileiro, como delimitou, como também, de certa maneira, colocou uma proposta nova de abordagem sobre o fenômeno da mestiçagem no Brasil. Em 1933, ou seja, quando ele publica seu livro, nós temos que imaginar que antes disso, no final dos anos da década de 20 do século 20, ele já estava pesquisando. O seu livro, Casa Grande e Senzala, nada mais é do que a conciliação de várias abordagens conceituais da época. Abordagens antropológicas, que ele teve contato nos Estados Unidos, nos seus estudos, abordagens que tinham a ver com uma história nova que se contava no Brasil sobre a própria cultura brasileira e, acima de tudo, e isso é fundamental, uma nova perspectiva da chamada brasilidade. Por que nesse momento em que surge o livro de Gilberto Freire, intencionava-se de alguma maneira criar uma representação do que era ser brasileiro, do que era ser brasileira? Nós temos aqui uma dilatação de uma tentativa do Brasil republicano de 1889 de criar a tal da identidade brasileira. Ora, uma identidade brasileira ainda demandava um grande especialista na área cultural, que desse, de certa maneira, um norte, uma orientação, que desse a sua contribuição para esse tema. A brasilidade, ou as formas do brasileiro se representar, são configuradas na obra de Gilberto Freire numa dialética, numa oposição, ou aparentemente numa contradição entre a Casa Grande e a Senzala. Qual que é o universo que Gilberto Freire está concebendo para dizer que o Brasil ele pode ser metaforicamente entendido como Casa Grande de um lado e Senzala do outro, ou como as relações de mestiçagem entre a Casa Grande e a Senzala? O ponto de partida dele é exatamente os engenhos de Pernambuco. O ponto de partida dele é a compreensão da plantation, ou seja, dos grandes latifúndios açucareiros do século XVI. A partir daí, ele vai determinando na sua obra como se deram as relações, os encontros culturais, ou as mestiçagens, ou o mestiço brasileiro, como ele surge nesse contexto. Então, de 1532 até 1933, quando o livro é publicado, nós temos aí um longo período em que Gilberto Freire tenta dar conta do que seria, de fato, o tal do processo de culturalização do Brasil ou de encontros culturais,
ou da formação antropológica do ser brasileiro e da construção dessa brasilidade. Uma das grandes marcas do livro Casagrande Senzala é que dentro das chamadas ciências sociais, Gilberto Freire é profundamente marcado, profundamente influenciado pelo evolucionismo. E o que o evolucionismo nos diz lá na primeira metade do século XX? Que as culturas podem ser, de certa maneira, comparadas entre si. Nesse caso, a demarcação conceitual ou a moldura conceitual de Freire, ou a concepção teórica freiriana, é muito marcado por essa noção de que existe uma cultura que evolui em patamares sucessivos, ela progride, e que é possível em algum momento fazer uma clivagem de como aquela cultura aparece, como ela se representa naquele momento. Ora, nós temos que tomar um certo cuidado, porque o contexto de produção do livro, da obra Casagrande Senzala, ainda é um contexto em que se revisava ainda no Estado brasileiro, o racismo, os processos de higienização e sanitarização culturais. E tudo isso não é abordado de maneira crítica por Freire, muito pelo contrário. Freire ainda está na moldura de uma sociedade profundamente racista, machista e aí por diante. O que a gente não pode fazer é abandonar a obra de Freire como se ela não nos desse alguma contribuição para entender quem somos hoje. É preciso entender que há uma matriz da brasilidade em Freire que vai sendo usada com o passar do tempo por outros pensadores e que chega até hoje, aos nossos dias, muitas vezes de uma maneira crítica, dependendo quem vai fazer a abordagem, ou muitas vezes de uma maneira inocente, de uma maneira pouco crítica, pouco aprofundada. E muitas vezes nós temos uma luta conceitual entre quem faz apologia da obra freiriana e quem, por outro lado, faz uma crítica severa. E nesses extremos nós temos exatamente o quê? Quem defende demais absolutamente como a obra fundamental. Aí nós temos um grupo de extremistas freirianos e do outro lado os extremistas que vão para o lado da militância mesmo, que querem abandonar Freire por ter cunho racista, por ter cunho machista, patriarcalista e aí por diante. Ora, temos que tomar cuidado com isso, porque para entender o Brasil e a sua história e a história do pensamento brasileiro é preciso colocar Freire onde de fato ele deve estar, como uma obra clássica de um momento, de um determinado lugar, de um determinado espaço de produção conceitual sobre a própria brasilidade. Nesse sentido, nós não temos vergonha nenhuma de assumir a postura de quem vai tentar explicar os pontos de vista de Freire. Aqui nós queremos apresentar Freire na sua contribuição mais à época. Hoje nós temos grandes autores que já fazem suas críticas, relaboram o pensamento freiriano e evidentemente que na dialética histórica, na mudança que a própria história faz, nós não podemos considerar que paramos no tempo. A obra freiriana vai completar, dentro de pouco tempo, 100 anos. Então muita coisa já foi escrita sobre o Brasil, sobre a própria brasilidade. E uma explicação interessante e importante nesse primeiro momento é que para entender Freire, nós teríamos que fazer uma leitura de Freire no seu contexto, evidentemente, mas também ler autores posteriores e autores atuais. Isso para proporcionar a Freire um lugar de fato que ele tem na história do pensamento brasileiro, e não só do pensamento brasileiro, mas do pensamento também lusitano, porque Freire é muito usado para entender a cultura brasileira em Portugal e em outras partes do mundo. A obra de Freire Casagrande Senzala busca uma explicação sobre o passado. Isso é evidente. Ele vai buscar uma explicação no século XVI, XVII, XVIII, para um fenômeno de identificação do que é ser brasileiro no século XX. Todas as vezes que alguém, um pensador, um historiador da cultura,
Alguém que se preocupa com o passado, ele vai até o passado, ele faz escolhas. Algumas escolhas de Freire são pautadas pela história propriamente dita. A história do século XX, dos anos 20 do século passado. E também alguns estudos antropológicos nos Estados Unidos. Por exemplo, o Franz Boas, que é um grande autor que o Freire também pesquisou e ajudou na concepção. Nesse sentido, nós temos que entender que ele está buscando as origens do ser brasileiro, as origens dessa mistura, as origens da raça, dessa mistura racial e também as heranças culturais de alguma maneira. Casagrande e Senzala pode ser lido também como uma metáfora do Brasil atual, porque não querendo desmerecer outros contextos históricos, nós temos que lembrar que muito do que acontece no Brasil hoje é o nosso passado histórico. São as dívidas históricas, são contextos de marginalização, de racismo, de supressão de atores sociais, de protagonistas sociais e aí por diante. Ora, nesse sentido, Casagrande, com seu patriarcado, com o seu machismo, a sua intoxicação sexual, a sua naturalização da cultura do estupro, nos conta de um determinado grupo social. Senzala vai contar de outras realidades sociais que nós vivemos no Brasil nos dias atuais. E essa mistura entre representações da Casagrande e representações da Senzala, nenhuma nem outra é mais importante, elas coexistem, coabitam. Nessas duas representações, nós podemos entender muito do que é ser brasileiro nos dias atuais. Afinal de contas, a nossa concepção de mundo, de Brasil, é da Casagrande ou é da Senzala? Mistura os dois, dialoga os dois, ou a gente fratura essa relação e coloca tudo em explicações estanques, separadas? Então, nesse sentido, Casagrande e Senzala é uma metáfora do Brasil atual também. É uma metáfora do Brasil colonial, mas nos dias atuais nós somos herdeiros, representantes dessa herança cultural que foi o Brasil dos séculos anteriores. Em Casagrande e Senzala, Gilberto Freire está preocupado em explicar a sociedade que se formou no Nordeste do Brasil, especialmente na região de Pernambuco, tendo em vista a territorialidade do engenho, das plantações de açúcar. É ali que ele foca a sua análise, é ali que ele determina a sua abordagem. Nesse sentido, a monocultura açucareira é o ponto de partida para a sua concepção do que é ser brasileiro. Ora, e o que nós temos numa cultura ou numa monocultura açucareira colonial nordestina? Especialmente uma sociedade patriarcal, onde o macho adulto branco tem todo o poder, tem todas as suas autoridades e autorizações reconhecidas. É uma sociedade baseada na produção agrária, de subsistência, mas também de produção de açúcar para exportação. E, nesse sentido, é uma sociedade escravista. Essa sociedade escravista tem dois elementos que se juntam para formar esse grupo de escravos ou de escravizados. O primeiro grupo é o grupo indígena, das sociedades nômades, seminômades e sedentárias indígenas do Brasil colonial, que vão ser escravizados no primeiro momento. Praticamente, essa escravização do índio, do indígena, vai ser abandonada no século XVIII. E do outro lado nós temos a escravização de africanos, que chegam no Brasil como mão de obra para o latifúndio açucareiro, para as plantations, mas acima de tudo, há um comércio desenvolvido em torno dessa escravização africana. Um comércio extremamente lucrativo e cujo ponto, um dos pontos centrais, é exatamente a cidade de Salvador. Ora, então nós temos aqui um Brasil que se desenvolve no seu período colonial a partir de uma sociedade patriarcal, agrária, escravista. E por causa disso, nós temos também uma sociedade mestiça,
que passou por uma mistura racial, uma mistura cultural, e cada cultura vai ensinar para outra como lidar com o terreno brasileiro, como produzir melhor no Brasil, como praticar seus atos devocionais, a sua religiosidade, como parir seus filhos, como produzir melhor determinados produtos, como tirar da terra mais fertilidade, como seguir os cursos dos rios, como ter produção de peixe, consumo de peixe, como consumir determinados produtos que para aquela outra cultura eram desconhecidos. O que nós estamos querendo deixar claro aqui, que numa sociedade patriarcal, agrária, escravista e mestiça, nós estamos falando aqui de um conjunto de ações cotidianas que vão se amalgamar, se juntar, para formar o que Freire chama então de cultura brasileira ou do povo brasileiro. Quando nós falamos de um Brasil mestiço, nós estamos falando aqui de misturas raciais, biológicas, de misturas culturais, de misturas de vários povos, que também na sua origem são misturados. E aqui, uma crítica que é muito importante nós fazermos para quem quer entender cultura brasileira. Essa noção de pureza cultural, que muitas vezes vai para uma pureza racial, ela é no mínimo inocente. Se nós pegarmos a história de Portugal, Portugal é uma nação mestiça. As mestiçagens aconteciam em Portugal. Ora, mas as mestiçagens aconteciam também na África. E as mestiçagens aconteciam também no Brasil com os indígenas. Então esses povos mestiços, quando se encontram no que Gilberto Freire chama de sociedade latifundiária, baseada na autonomia do senhor de engenho, quando há esse encontro, nós temos tecnologias, formas de vida, formas de ver o mundo, de conceber os deuses. Tudo isso, de certa maneira, será agitado, será configurado, e evidentemente nós sabemos que não há pureza racial ou pureza cultural. Quem quer achar pureza racial e cultural no mundo que nós vivemos, vai se sentir muito sozinho, porque é uma noção extremamente antiquada da abordagem da própria história cultural e dos estudos culturais no mundo atual. Significa que para falar de pureza racial e pureza cultural, nós teríamos que lidar com uma noção de origem primitiva de um povo, o que é muito complicado e já foi abandonado, inclusive, pela antropologia. O que nós temos é o momento atual, e nesse momento atual nós temos aí heranças culturais que podem ser entendidas por suas matrizes, tomando muito cuidado, porque quando Freire fala de matriz, ele está nos lembrando que é como isso chega em determinado momento e se estabelece nesse território, nessa territorialidade que é o engenho. É por isso que existe uma dinâmica entre o público e o privado no engenho. E aí o Freire vai trazer uma ideia muito interessante, que é a capacidade que o senhor de engenho tem de dominar com sua autoridade, muitas vezes com a violência, o seu território. A Casa Grande é o território do senhor de engenho, da chamada atuação social, da sua atuação política, da sua atuação sexual. É o lugar de poder desse senhor, que não por acaso ganha o nome de senhor de engenho, ou senhor da Casa Grande. Ora, mas a senzala também é um lugar de outros poderes, de outras constituições de saberes, de sociabilidades, de recursos ao sentimento, ao afeto, às relações humanas. É nesse jogo, nessa dinâmica entre Casa Grande e senzala, o que nós podemos chamar de um gesto pedagógico colonial, é que se dá esse jogo de aprendizado, alguém ensina e alguém aprende. Eu chamo de gesto pedagógico colonial. Nós aprendemos uns com os outros.
e as culturas aprendem umas com as outras. É por isso que falar de pureza cultural, pureza racial, é um tema que nos parece bastante inocente e que carece de fundamentação nos dias atuais. Por fim, uma das marcas do português que recebe o latifúndio, as terras de engenho no Nordeste brasileiro, uma das suas maiores marcas é o que Freire chama a luta do português contra a natureza. É muito interessante perceber que lutar contra a natureza exige tecnologia, existe troca cultural. Ora, o português lutou sozinho? Evidentemente que não. A luta contra a natureza, implacável em muitos casos, porque muitas pessoas morriam de fome, mesmo tendo grandes territórios, grandes propriedades de terra, ou no caso de Minas Gerais, muita gente morria de fome tendo ouro no bolso. Nós sabemos então que é preciso aprender como outras culturas lidavam com a terra, com as águas, com as chuvas, com as estações do ano. E entender isso tudo exigia o que Freire chama a luta do português contra a natureza. Essa luta contra a natureza significa que a natureza é o limite para a atuação do senhor de engenho. Existe um limite. O senhor de engenho também não vai viver a vida toda. Ele precisa perpetuar o seu poder para os filhos. A herança do patriarcado. Então Freire, em vários momentos do seu livro, insiste nessa noção de que a sucessão parental, ou de que essa tendência de mestiçagem, ela vai remodelando as relações de poder no Brasil. Por isso que quando se chega em 1933, com a publicação do livro, nós já temos um contexto bem diverso do século XVI, por exemplo, onde o processo de mestiçagem já criou uma outra configuração do que é ser brasileiro. Por isso também que Freire tenta buscar, e isso talvez tenha causado uma ótima impressão para quem leu Freire lá no início, né, em 1933, essa noção de uma certa valorização desses encontros culturais. Quando ele diz, por exemplo, dos nomes, das palavras, das formas de tratar uns aos outros, o que hoje nós chamaríamos de aculturações e assimilações. Essas aculturações e assimilações vão acontecendo. É evidente que nós sabemos que toda cultura precisa uma da outra para manter-se viva. No final das contas, o que a gente precisa entender é que para sobreviver no engenho é fundamental ter a capacidade de entender os limites da sua ignorância e abrir-se para o aprendizado de outras culturas. Como que isso vai se dar? É uma outra questão fundamental. Vai ser através da violência, da escravização, vai ser através da negociação, vai ser através do sistema do padroado, vai ser através da influência do Estado. Como que isso vai ser? Então, nós temos que entender a obra de Freire nesse contexto geral do que é ser brasileiro, especialmente nessa tentativa que Freire teve e foi bem sucedido de explicar uma certa história do Brasil e da cultura brasileira a partir da colonização do século XVI. A história social da Casa Grande é a história íntima de quase todo brasileiro. De sua vida doméstica, conjugal, sob o patriarcalismo escravocrata e polígamo, da sua vida de menino, do seu cristianismo reduzido à religião de família e influenciado pelas crendices da senzala. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.